Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Enes Figueiredo, você está no canal Bíblias, Manuscritos e o Nome Divino novamente. A gente está aqui com a segunda Bíblia Rabínica para mostrar para vocês. Se você nunca ouviu falar, é uma Bíblia muito importante, produzida pela comunidade judaica, em hebraico, por volta de 1517, teve a primeira edição, depois teve uma segunda edição. E é interessante que na Bíblia Rabínica, ali deixa muito claro o nome divino como Yehová. Você deve estar percebendo aqui, né? Yehová, a gente tem aqui, claro, em Josué, né? Yehoshua, o livro de Josué. E depois a gente tem aqui novamente várias vezes Yehová grafado dentro da Bíblia rabínica, mostrando que esse é o nome divino naturalmente escrito dentro das escrituras hebraicas, tá? Que chegou aí até 1524 por Yaakov Ben Haim, e claro que mostra então uma legitimidade do que a gente tem de documento, de fonte disponível que a gente pode consultar, né? Mesmo que alguém diga, não temos certeza se esse é o original. Bom, essa certeza provavelmente é difícil, mas e o que temos de disponível? Bom, nós temos documentos, manuscritos e bíblias em hebraico e também em outras línguas mostrando o nome divino, em hebraico Yehová. Depois em português vai chegar aqui para nós como Jeová com muita legitimidade. Mas quero aproveitar também, não apenas para mostrar aqui uma Bíblia em si, mas trazer um raciocínio que pode ser muito útil. Alguém poderia pensar assim: ora, você está mostrando uma Bíblia aí já da Idade Média, com pronúncia que talvez seja da Idade Média. Mas no primeiro século, ali no tempo de Jesus Cristo, o nome divino, alguns comentam que já havia se perdido. Na verdade, a bênção sacerdotal que era dada no templo todo dia para todo o povo ouvir, ela não era secreta. Então, até enquanto existia o templo, era dada todo dia a bênção sacerdotal. Abençoava o povo em nome de Jeová, né, em português, Jeová. Todo dia essa bênção era dada e era pública. E será que as pessoas ali no primeiro século não sabiam mais o nome divino? Já havia se perdido mesmo? Bom, talvez você lembre que Josefo já é trazido à tona sempre que a gente comenta sobre o nome divino no primeiro século. É verdade que ele não falou, ele não pronunciou, não vocalizou o nome divino. Inclusive, ele diz nessa obra dele, Guerra Judaica, volume 5, que estava proibido de falar. Mas ele disse que sim, era o nome divino era como se fosse a pronúncia de quatro vogais, né? Estava escrito ali na lâmina do sacerdote e a pronúncia se vocalizava como se fosse quatro vogais. Essa fala dele é interessante porque, assim, os judeus já falavam as vogais, né? Mas o hebraico só era escrito com consoantes. Certo, ok. Mas é claro que eles falavam as vogais, eles só não escreviam as vogais. E quando é que eles foram escrever as vogais, então? Bom, alguns estudiosos dizem que por volta do sexto século, sétimo século, os judeus começaram a escrever as vogais. E nós encontramos já, ou seja, uns 2 séculos depois, a gente já encontra manuscritos com o nome divino, o tetragrama, as 4 letras, já com as vogais inseridas. Então, essas vogais são E, O e A, formando o nome Yehová. Tá? Então, esse manuscrito, por exemplo, EVR2 B100, de 894 depois de Cristo, ele é escrito em hebraico já com as vogais. E ele é interessante que ele traz o tetragrama composto com as vogais para pronunciar Yehová, e nessa pronúncia Yehová, você nota que tem como se fosse o som de 4 vogais, como disse aqui Flávio Josefo, certo? É claro que o Y é uma consoante, sim, por causa do iode lá do hebraico, que é uma consoante, mas o som é como se fosse de uma vogal, entendeu? Então aí nós teríamos em Yehová o som de 4 vogais, muito próximo ao que Flávio Josefo tentou dar a dica, né? Mas é claro que a gente pode olhar para outras evidências, por exemplo, já no segundo século, Orígenes fez um trabalho muito importante, ele montou uma Bíblia escrita em 6 colunas, chamada de Hesapla, tá? É realmente uma Bíblia grandiosa, um colosso muito grande, e hoje ela foi, sabe-se que ela está perdida, mas alguns fragmentos, algumas cópias fragmentárias
sobreviveram e também muitos personagens famosos da época mencionam que essa obra existia, né? Uma das formas de recuperar esses fragmentos está disponível na obra Psalteri Exaple Reliquia de Mercatis. E aí, como é que ele coloca lá? Bom, alguns estudiosos têm chamado a atenção, por exemplo, para o Salmo 25, 6 e 7, que ali, no nome divino, ele colocava os caracteres hebraicos mesmo, e que também, em alguns casos, como na coluna da Septuaginta, ele colocava KS, ou capa sigma, e a nomina sacra aí para Kyrios. Então, já no grego, já no segundo século, já estava tendo a tendência de também, ao mesmo tempo que sabia que era o tetragrama em hebraico, colocar Kyrios ou uma nomina sacra, indicando que esse conhecimento para algumas pessoas já correlacionava o próprio Todo-Poderoso, Jeová, que aqui em português a gente fala Jeová, com o Kyrios, com o Senhor, tá bom? Pelo menos fragmentariamente a gente pode observar que já estava havendo essa tendência. Aqui trago mais uma vez uma forma mais ampliada. Eu encontrei no site, é uma foto antiga, como se fosse um fragmento de uma exapla, tá? E aqui esse trecho novamente para vocês, que aí a gente pode perceber que, pelo menos para alguns autores, estava havendo essa associação entre o tetragrama, que, claro, significa o nome do Deus Todo-Poderoso, Jeová, Jeová, e aqui a nômina sacra, KS para Kyrios, ok? Porque já vai, aí no caso, traduzindo do hebraico para o grego, que é uma tendência que a gente verifica aí no segundo século. E alguns têm buscado explicações por que isso estava acontecendo, né? Antes, deixa eu dividir com vocês uma obra de um outro autor, já mais moderno, que ele faz para Oxford um trabalho de recuperar esses fragmentos da Exapla, e essa obra está disponível online, é o Frederick Field, e ele traz aqui, no caso, o nome divino, Jeová em hebraico, e depois ele mostra que em latim seria Jova ou Iova, né? Agora, ele mostra também como aqui trazia, alguns escritores colocavam lá as letras romanas. É interessante essa obra para a gente perceber que pessoas que tinham conhecimento, como é o caso de Frederick Field, conhecimento do hebraico, do grego, do latim, ele já associava o nome divino e colocava aqui no caso dele como Jeová, que a gente vai pronunciar em português Jeová, né? Para equivalendo a Yehová no hebraico. Ok. Como eu disse, algumas pessoas ficam procurando explicações por que o nome divino ali no segundo século estava sendo evitado, né? Estava sendo escrito como KS, como Kyrios, né? Ou Theon, Deus. Bom, alguns especialistas têm dito que no segundo século se levantou de novo uma rebelião judaica e que Adriano estava decidido a acabar com a cultura, com a religião judaica. E uma das proibições dele é que ele proibiu os judeus, aqui a gente vê, ó, Hadrian who ordered the Jews not to speak the name of Jehovah. Então, que Adriano havia proibido os judeus que eles não podiam falar o nome de Jeová. Esses autores aqui dizem que a intenção era substituir o culto que os judeus tinham por um culto romano a Júpiter, né? Segundo a linha deles que eles defendem. Bom, então, pelo menos para esses autores, inclusive recorrendo ao Avodazará 18a, eles mostram que sim, houve episódios de proibição da leitura da Torá em público e que o nome divino não era para ser lido segundo as suas letras. Algumas pessoas chegaram a ser punidas por isso, incluindo o rabino Hanina ben Teradion. E dessa forma, a gente percebe que há indícios de uma proibição, inclusive pelo Estado romano, que não se pronunciasse o nome de Deus, né? Embora os próprios judeus já tivessem a sua tradição também, seus cuidados de não pronunciar o nome. Mas, de qualquer modo, se foi necessário uma proibição para não se falar o nome, é porque as pessoas sabiam. Porque, assim, tanto o povo tinha que saber, como também quem ia punir, quem ia dar a punição pelo descumprimento da proibição, pela infração, essa pessoa também tinha que conhecer a vocalização do nome divino do Deus de Israel. Concorda? Né? Não faria sentido proibir algo se as pessoas não conhecessem mais, se já tivesse se perdido, conforme alguns alegam. Então, são indícios importantes para a gente perceber que sim, ali no tempo de Jesus Cristo, ou no segundo século, o nome divino ainda era conhecido, em alguma medida, e que ele estava sendo restringido por questões, sejam religiosas,
sejam também de Estado. Bom, de qualquer modo, é importante que a gente perceba que há fontes trazendo o nome divino conforme os gregos tinham conhecimento. Eles tentavam ter algum conhecimento porque havia um interesse, né? E uma dessas fontes, do segundo século, por exemplo, embora seja uma obra escrita não bíblica, no caso, mas ela está em grego e ela traz o nome divino com as letras A, O e A de novo, né? Yahová, que depois em eslavo a gente no nono século tem essa obra preservada também. E é interessante que em grego ela trazia o Iaô, o nome divino de forma abreviada. Mas já no quarto século é interessante que em cópita foi encontrado uma forma de escrita do nome divino como Jeová, né? Ou Iaová, com A, E, O e A. Então essas letras E, O e A, já no quarto século há registro, né, de que ela era empregada sim para tentar pronunciar, vocalizar o nome divino. E quando eu trago essa citação, não é algo assim inventado, né? Está publicado na Harvard Theological Review, The Coptic Wizard Howard, de Paul Mirek, na página 458, foi publicado em 1994, e conseguimos verificar que as letras E ou A no nome divino. Então, quando a gente depois se depara com o nome divino escrito em hebraico, como Yehová, e usa as letras E ou A, não seria uma invenção dos maçoretas, não seria um acidente, também não seria um hibridismo, como alguns dizem que é uma mistura com Adonai. Na verdade, nós já estamos vendo que desde cedo essas vogais eram utilizadas então para vocalizar o nome divino. E o melhor de tudo é quando a gente se depara com manuscritos bíblicos hebraicos, como é o caso desse EVR2 B100. Ele está hospedado na Biblioteca da Rússia, e também há pouco tempo, em parceria com a Biblioteca Nacional de Israel, a gente conseguia visualizar ele online. E ele é muito antigo, ele é do ano 894 depois de Cristo. E ele já traz ali o nome Jeová. Quero mostrar para vocês perceberem esse documento, porque nós fizemos a análise de todos os fólios, né? Então, aqui a gente fez esse estudo, é gratuito, né? E se refere esse manuscrito aos últimos profetas ali, tá? E ele é do ano 894 depois de Cristo. Você está vendo aí, ó? Encontramos Jeová grafado uma vez, duas, três vezes, quatro vezes e assim por diante. Dentro desse manuscrito, a gente percebe que em várias situações o nome divino está grafado com as vogais E, O e A. Em hebraico, esses pontinhos aqui, ó, E, Shivá, O, Olam, e aqui seria uma letra A, forte, Kamatz, tá? Então, formando aí o nome divino Yehová, tetragrama, com as três vogais, vocalizado para se ler Yehová. E percebemos, então, que há uma legitimidade. Por quê que há uma legitimidade? Bom, os judeus antes não escreviam com as vogais, mas a partir do sexto ou sétimo século, eles começaram a escrever com as vogais. Já no nono século, encontramos, então, esse manuscrito aí, exatamente com a vocalização Yehová. Inclusive, quando tem preposição, ó, que é uma preposição me e Yehová, né? Então, mostrando assim que são documentos que a gente pode consultar, aqui a gente não está especulando, e é legítimo, então, esse nome divino em hebraico, que mais tarde viria a ser traduzido para o português como Jeová. E é interessante que, não só nessa época que a gente tem acesso a esse documento, como também nos arquivos de Firkovitch, o Códice de Leningrado, o Leningradense, né? Ele foi um códice que influenciou as Bíblias modernas. Então, se a gente tem o Antigo Testamento hoje, provavelmente se baseou nesse códice aqui, Códice de Leningrado. Lá também traz o nome divino como Yehová em alguns trechos, né? E outras Bíblias vieram ao longo do tempo traduzindo então para outros idiomas, porque a palavra de Deus, ela precisa ser traduzida para outros idiomas, né? Ela não tem que ficar só em hebraico, só em grego. Ela tem que alcançar todas as pessoas. Assim é a vontade de Jeová Deus e de Jesus Cristo também. Olha só. A Great Bible traz aqui, ó, Yehová. Também a de Genebra traz Yehová, tá? E a Bíblia rabínica, né? Ela também traz Yehová, né? De forma muito legítima aí, que, claro, depois em português, como já comentei, chega para nós como Jeová, tá bom? Então, pessoal, era esse conhecimento que eu queria dividir aqui com vocês.
de forma que, ao longo do tempo, a gente pode olhar várias evidências e ver as provas disponíveis do que a gente tem em mãos, né? Do que a gente tem disponível sobre o nome divino, como legitimamente em hebraico, Yehová, e em português como Jeová. Agradeço a atenção, o interesse de vocês nesse assunto. Espero que fortaleça a fé de cada um e que Jeová Deus esteja também com cada um de vocês, cada uma das nossas famílias. Tá? Um grande abraço, fique com as bênçãos de Jeová. Até a próxima.